Olá, sejam todos bem-vindos ao Cada Caso um Case, mais um episódio especial que eu tenho para contar de uma pessoa que tem muito conhecimento e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de eu apresentar quem é, eu queria agradecer as marcas patrocinadoras, então começar pela agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigado pelo apoio. Sem vocês, a gente não estaria aqui realizando entrevistas tão interessantes como essa de hoje. Bom, eu costumo fazer aqui uma pesquisa e contar um pouco sobre o que eu conheço, o que eu acho dessa pessoa. E eu queria começar dizendo que há pessoas que cruzam o nosso caminho e deixam uma marca profunda. E o convidado de hoje é uma dessas pessoas. A gente se conheceu lá em 2012, né? E desde então eu venho acompanhando com muita admiração a forma como ele conduz sua trajetória, com propósito, com consistência e com uma sensibilidade rara. Ele representa um setor que eu tenho um carinho muito grande, que é o setor da beleza. Mas o que mais me inspira é o jeito humano e generoso como ele enxerga o mundo, sempre construindo pontes, conectando pessoas e acreditando que as relações verdadeiras são o desenvolvimento para a sociedade. Sua visão estratégica e seu olhar cuidadoso com o mercado transformaram não apenas uma organização, mas todo um ecossistema. É uma conversa sobre propósito, sobre conexões e o poder de liderar com alma. Então, eu estou muito feliz de receber no Cada Caso um Case, César Tsukuda. Seja muito bem-vindo. Puxa, Bruna, obrigado. Acho que nem nos melhores dias eu esperava uma introdução dessa tão carinhosa. Imagina. Obrigado. A admiração é recíproca e eu acho que a forma como a gente conduz as coisas faz a diferença, porque normalmente as pessoas sabem o que tem que ser feito, né? Mas às vezes o como é que muda tudo, né? Sem dúvida. Então eu acredito muito essa questão de, não sei se a palavra certa é generosidade, mas eu acho que essa reciprocidade que você constrói de boas relações, né, de bons contatos e de tentar de alguma forma fazer com que o mercado cresça como um todo, né? Uhum. São sempre coisas que pautam assim o pensamento, né? Porque eu não consigo acreditar que do outro lado tem alguém te querendo mal, né? Sim. Seria meio louco viver assim, né? Todo Sim. mundo do outro lado quer... Eu até entendo que tenha, né? Mas eu acho que a concorrência não quer dizer necessariamente que a pessoa te queira mal, né? Uma coisa é ter lá a concorrência, mercado faz parte, cada um tem que usar das suas ferramentas, dos seus conhecimentos para sair vencedor, mas é o que você fala, né? Tem um CPF por trás que não necessariamente te quer mal, né? Sim. Somos apenas concorrentes, né? Não, e eu quero que você receba realmente com carinho, porque apesar de estar escrito, porque eu gosto de ler e transmitir realmente aquilo que eu faço, então eu mesmo pessoalmente construo, porque eu sempre digo que conhecer o César, quem ele é, ou qual é o crachá que ele está, tem o LinkedIn, tem entrevista, mas eu gosto de passar, e especialmente quando são pessoas que eu conheço, o quanto essas pessoas me marcaram de alguma forma, são importantes, e por mais que a gente não esteja no dia todos os dias, os momentos que eu tive a oportunidade de estar com você, né, com o seu time, foi realmente muito especial, muito acolhedor. Então, eu queria que você recebesse essas palavras, porque realmente é o que eu sinto e eu sou muito grata de ter a oportunidade de fazer parte da família do Beauty Fair, dos momentos que a gente teve junto, e estou muito feliz de te receber aqui, muito mesmo. Não, alegria recíproca, Bruna. A gente, durante um período, a gente se relacionou bastante ali, né, de trabalho, dados, toda aquela história e com toda certeza aquele aprendizado para mim naquele momento que a gente estava começando a vislumbrar essa história de tentar organizar um pouco melhor as questões dos setores, entender que sem dados você tem um limite, né, de trajetória, de tamanho de mercado, de crescimento. E aquele momento você e algumas pessoas foram fundamentais ali para que a gente pudesse entender e aprender um pouquinho mais sobre a relevância dos dados. Porque hoje todo mundo fala de dado, mas de fato onde é que a gente quer chegar com tudo isso, né? O que de fato isso pode contribuir
para um negócio melhor, né? Para que você possa ter uma empresa mais, do ponto de vista econômico, mais sustentável, mais saudável, e você possa ajudar o setor a crescer. No final do dia, acho que se todo mundo fizer um movimento de melhoria do setor, tem uma tendência de ficar melhor para todo mundo, né? Sim. E não ao contrário, né? Sim. Que bom, fico feliz. Você também contribuiu bastante e acho que contribui. Eu quero que as pessoas que ainda não te conhecem, ou eu arrisco dizer que a nossa conversa vai poder permitir que as pessoas conheçam o César, talvez, ou ouvir coisas que talvez você não tenha contado, não tenha oportunidade de falar. E eu gosto muito de começar entendendo um pouco qual é a sua memória, a sua referência enquanto infância. Você tem irmãos, onde você nasceu? Queria conhecer um pouco dessa história do César. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, tenho uma irmã, tenho meus pais, graças a Deus, vivos ainda, super bem. E aqui começa a história porque são duas grandes referências, né, de comportamento, de seres humanos. São exemplos de vida para mim. E além deles, tenho uma família grande por parte de mãe, pai, irmãos, irmãs. Então, meus tios, mas com destaque especial para um avô, né, que ele era um senhor japonês, e quem conhece um pouquinho da tradição da cultura japonesa, ele é extremamente rigoroso com uma série de coisas, né? E eu sempre fui comilão, né? E esse meu avô gostava de cozinhar, né? E ele adorava cozinhar para quem gostava de comer. Então, quando eu ia na casa dele... Tem maior prazer, né, de quem gosta de cozinhar. Era uma alegria, porque ele falava, poxa, que bom que você veio, né? Você gosta de comer, e fiz a comida que você gosta e tal. E aquilo lá eram momentos muito especiais, mas algumas lições, né, ficam até hoje. Infelizmente, eu não convivi com ele muito tempo, mas do pouco tempo foi um período muito, muito aprendizado, né, que você carrega. Que nem teve uma vez que, como eu falei, eu adorava comer, e ele falou assim para mim, é muito bom, né, ver você comendo, mas só quero que você saiba de uma coisa, né? A comida é importante, só que tem gente que não tem comida. Portanto, o que você colocar no seu prato, você tem que comer, né? Coma à vontade, mas o que você colocar no seu prato, você tem que comer. Você não pode desperdiçar algo tão relevante quanto a comida. Aquilo lá eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, né? Uhum. Aí você faz um prato, faz o segundo prato, come, e faz o terceiro prato, você vai comer? Vou comer. Chegou na metade, não aguentava mais comer, e você começa a mexer na comida, né? Falei, o que aconteceu? Ixi, vovô, já estou satisfeito. Satisfeito? Estou satisfeito, não aguento mais comer. Você aguenta sim, eu estou vendo comida no seu prato. Então quer dizer que se está no prato, você aguenta comer. Bruna, a gente começou a almoçar, sei lá, 12:30, alguma coisa assim. Nós fomos sair da mesa 4:30 da tarde, enquanto eu não tirei o último grão de arroz do prato, ele não me deixou sair da mesa, né? Ele falou assim, tudo na vida tem valor, você precisa saber dar. Né? A comida é algo sagrado, que você tem que valorizar, porque aqui nessa casa não falta, mas saiba que tem gente que falta. E isso, eu lembro da imagem até hoje, né? Dessa história dele falando. E isso marca, porque pode parecer uma história simples e boba, mas tem muita coisa que é importante na nossa vida e a gente pouco valoriza. Né? Porque às vezes você tem uma certa, não vou dizer abundância, mas você tem recursos, você tem tudo meio à mão e você deixa de valorizar as coisas que realmente são importantes. Né? E aí entra toda a história, né? Das relações humanas, né, de como tratar as pessoas. Não é só a comida em si, né, para mim aquele exemplo, né, do tempo das pessoas, do seu tempo, do que você pode plantar de fato. Eu lembro uma vez também que ele tava falando para ele que estava bravo, porque não sei quem na escola tinha brigado comigo. Ele falou assim, mas você fez alguma coisa para ele? Eu falei, vovô, eu chutei ele. Porque ele me xingou, não sei o que lá. Ele falou assim, você tem que entender uma coisa. A natureza é simples, né? A vida é simples. A gente complica. Assim, se você plantar uma árvore de tomate,
vai dar tomate. Se você plantar de laranja, vai dar laranja. Se você cuidar bem, vão dar bons frutos. Então, se você planta coisas boas, nascem coisas boas. Se você planta discórdia, não espere que nasça outra coisa que não seja discórdia. Eu falei, poxa vida, né? Não entendi muito bem naquela hora, mas eu falei, tá bom, Mora. E é verdade, né, Bruna? A gente erra na vida, lógico, comete erros, comete falhas, mas eu acho que se a intenção é positiva, a intenção é boa, e você tem a humildade de reconhecer os problemas e os erros, eu acho que no final você acaba acertando e ajustando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você almejava, o que você queria ser quando você fosse Poxa, grande? Bruna, você sabe que é curioso fosse grande, porque... tá certo. Tá certo, né? Fosse grande. Meu avô era um senhor muito curioso, né? Meu pai também. Meu avô, ele veio do Japão na época da imigração e ele falou... Eu lembro que ele falava assim para as minhas tias que vocês têm que estudar. Vocês têm que... Tanto que a maioria virou professora, mas vocês têm que estudar, vocês têm que aprender. E ele falou, em especial, como a gente tem... é de origem japonesa, vocês têm que aprender a falar português direito. Tanto que depois ele virou professor de português. Olha só. Né? De tanto que ele queria valorizar essa história da nação que o recebeu, né? Que o acolheu. Uhum. Ele falou, a primeira coisa, você tem que saber falar o português direito, né? Você tem que saber conversar. E só que ele era uma pessoa diferente, assim, né? E depois meu pai também, que não era filho dele, né? Meu avô, par de mãe, ele foi jogador de futebol. Olha. Espero que meu pai não me escute, porque ele é corintiano doente, né? Meu Deus. Mas ele jogou no Aspirantes do Palmeiras, né? Entendi. No Juvenil do Palmeiras. Então, essas histórias boas. É uma história que eu acho que se os amigos deles escutarem, acho que vai dar problema. Vai dar problema. E eu sempre fiz... Eu sempre não era revolta, né? Não me considero um adolescente revoltado, não, mas eu sempre gostei de esportes. E uma vez eu fui assistir um jogo de basquete e aquilo lá me deixou encantado, né? A dinâmica do jogo e tal. E eu fui ser jogador de basquete. Olha só! Né? Então, dos 10 aos 19, eu joguei basquete. Tinha um sonho de jogar. Né? Joguei no Paulistano, joguei no Pinheiros. Joguei... Muita gente não acredita. Graças a Deus eu achei uma foto. Né? Por razões óbvias, pouca gente acredita que eu dou razão, não é história né? de jogador, que é tipo pescador, né? Não é história de jogador, você tinha uma prova. Tinha uma foto. eu falei, não, cheguei a jogar a Seleção Paulista. E todo mundo dá risada, né? Fala, César, Fala, tá bom, César. De você jogar, ainda até dá pra acreditar, mas você jogou uma Seleção Paulista, você tá de brincadeira, né? Mas eu adorava aquilo lá e o esporte te ensina muito, né? Te ensina a lidar com derrota, com vitória, com... o esporte coletivo em especial, em saber construir em conjunto, né? Eu já apanhei para burro, porque você tem hora que seus amigos estão brigando, estão apanhando, você não pode abandonar aquilo ali, né? Então, mas cria uma história de mais do que de lealdade, de cumplicidade, né? De você ter lá, poxa, nós temos que ganhar o jogo, nós temos que fazer isso, nós temos que treinar, uma cobrança... Às vezes passa do limite, mas até certo ponto saudável, de todo mundo querer que todos façam melhor, né? Ter bons técnicos também. Isso acaba te moldando, né? Porque te traz um pouquinho de resiliência, te traz determinação. Talvez disciplina eu devesse ter pegado um pouco mais, mas o esporte também traz bastante disso. A gente não olha para você e pensa que você é indisciplinado. Ô, Bruno, eu não me considero indisciplinado, tá? Mas eu não consigo muito... Tem uma certa rebeldia, assim, talvez não seja tanta indisciplina de seguir tantos... Você é inquieto. Talvez Acho que é seja inquieto. mais inquieto do que indisciplinado, Isso. né? Mas é porque depois entrei, né, no grupo Ikezaki, o seu Ikezaki, que é o fundador do grupo... Acho que, aliás, na vida, a diferença de ter bons mentores, eu acho que é tudo, né? Sem dúvida. Ele falava assim, César, você veio nessa vida para quê? Eu falei, poxa, Sr. Kiyosaki, que pergunta, né? Pensava comigo, né? Ele falou, você tem que ser útil para alguma coisa.
se você descobrir coisas que você gosta de fazer, investe nisso, né? Ele não falava a palavra investe, mas ele falou, vai atrás disso. E só que na hora que você achar, você tem que lembrar que você tem que ser útil. Se você for útil, tudo vem. O negócio vem, o dinheiro vem, o sucesso vem, tudo vem. Mas você tem que ser útil para o mercado, para a sociedade, você tem que ser útil para a sua família, para os seus amigos, porque nascer, viver, morrer, isso aí todo animal faz, né? Deus deu um negócio para a gente chamado inteligência, né? E você tem que fazer algo de diferente com isso, né? Ele não falava exatamente assim com essas palavras, mas é o que entrava, né? Ele falou, então você precisa fazer alguma coisa que seja útil para todo mundo. E eu acho que nesse negócio de feiras eu realmente me achei, sabe, Bruna? Porque, claro que a parte econômica de você ter um negócio próspero, que gere riqueza, que gere valor é importante, mas essa atividade permite com que a gente veja... É legal porque o sucesso da feira é o sucesso dos outros, né? O nosso negócio não faz sucesso sozinho, né? Ele só faz sucesso, ele só é bem sucedido se a maioria, se não todos, forem bem. Sim. Isso é uma coisa muito, muito legal, né? Você não precisa destruir o outro para você se dar bem, né? Você vê concorrentes orbitando pela feira e todo mundo fazendo negócio, todo mundo almejando crescimento, né? E isso eu acho que para mim, é uma coisa muito boa, né? Que de verdade faz bem. Às vezes a gente erra, obviamente, né? Mas... Se não tentar, não vai errar. Vai errar. Se não tentar, não vai errar, né? Precisa testar e ver se vai dar certo. Então, faz parte do processo. Ser útil, tentar fazer algo de bom. A gente ainda está aprendendo, né, Bruna? A gente olha, tem tanta coisa... E eu acho que também são ciclos, né? A gente, por um tempo dá certo, daqui a pouco a gente tem que inovar e mudar, né? Acho que isso faz parte, né? Não é verdade, você vai criar uma coisa e vai ser pro resto da vida, né? Bom, eu sou de uma geração acima da sua, né? A gente deve ter uns bons anos de diferença. Se não é de fato, é na aparência, pelo menos, né? Mas a verdade é que, para minha geração, eu vejo assim com alto nível de crueldade a velocidade com que as redes sociais movimentam as coisas, né? Sei que muito disso é espuma, muito daquilo lá não tem tanto valor assim, mas no todo a velocidade mudou muito, né? E não que você precise ser um super especialista em redes sociais para ter um bom negócio, não é isso, mas se você não entender a dinâmica do digital, principalmente porque isso afeta, né, a dinâmica do consumidor, é certeza que seu negócio vai ficar para trás, né? Sim. E de novo, surgem desafios diferentes, né? A cada momento, acho que a natureza do ser humano, ela não muda muito, né? Ou quase nada. Mas às vezes a forma como você se relaciona, a forma como você faz as coisas muda. E aí é que entra o momento da empresa ficar obsoleta, né? Do seu modelo de negócio ficar para trás, né? E essa é uma preocupação que eu tenho constante, sabe? Uma vez um professor falou assim, vocês têm que tomar cuidado porque o modelo de negócio vai à falência antes do negócio, né? Às vezes o modelo de negócio vai à falência, mas a sua empresa ainda está bem. E aqueles que não conseguem enxergar isso de fato vão à falência, né? Só que às vezes é tarde, né? Porque se você faliu o modelo e não fizer uma mudança muito, muito rápida, é uma questão de tempo, né? E provavelmente é um tempo curto. E o grande problema é você se habituar a um modelo. Sempre foi assim, deu certo assim, continuará dando certo assim para sempre. O que não é verdade, né? Modelos muito bem sucedidos até então somem da noite para o dia, né? Então, essa atenção, esse cuidado, né? É o que gera o incômodo, mas ao mesmo tempo... que eu acho que é a essência de você continuar tentando construir um negócio próspero. Agora, por curiosidade, porque eu jamais pensei no jogador de basquete, agora eu tô começando a enxergar, depois você me manda foto para eu acreditar.
Mas como que... Aí você falou que foi até os 19 anos, e aí como que... A sua passagem já foi para Ikezá? Como que foi essa saída, esse término? Como que... Foi por conta da faculdade que você teve que começar? Como foi isso? Bruna, eu não sei, eu acredito, assim, em sinais, assim, que a vida te dá, né? Eu adorava jogar, tenho amigos até hoje que da época do basquete, e eu nunca, dos 10 aos 19 anos, né? Eu nunca fiquei fora de um jogo, por lesão ou qualquer coisa. Uhum. E na última partida de um estadual que eu estava jogando, eu machuquei a perna, o músculo, né? Era uma disputa de terceiro e quarto, acabou o jogo, não faltava assim coisa de 15, 20 segundos para acabar o jogo, machuquei. Depois eu fui no dia seguinte ao médico, ele falou assim, amigão, de 3 a 4 meses parado, né? Rompeu o músculo, você tem que recuperar, tal. É uma lesão razoavelmente grande, né, no músculo, então não tem muito jeito, né? E aqueles 3, 4 meses queriam dizer que eu ficaria fora das primeiras partidas do ano que vem. Tá. Eu falei, poxa vida, né? Que coisa. E aí, naquele momento, eu tinha entrado na faculdade, eu tinha feito já um ano conturbado de faculdade, treinava 2 períodos, aí fazer faculdade ao mesmo tempo. Você entrou em qual curso? Pois é, Bruna, eu entrei... Lá vem mais uma peculiaridade. Não tem, acho que nada demais, mas eu entrei em engenharia na FEI. E tem uma história curiosa, porque eu nunca fui um mau aluno, né? Eu também nunca fui um aluno excepcional. Era um bom aluno. Na FEI eu repeti de tudo. Entendi. Né? A dinâmica do estudo ali de engenharia é muito diferente, né? E eu não me habituei, até porque eu tinha esse negócio de treinar, de tal... E essa disciplina de estudar tanto assim nunca foi a minha... Eu gostava de entender os assuntos, de aprender, mas daquele estudo tão metódico nunca foi algo que me encantou, né? E aí eu fiz quase um ano de FEI, aí eu desisti. E aí eu falei, bom, aí eu desisti, agora ficou ruim, porque como eu jogava, eu sempre tive bolsa para estudar, né? Então meus pais... nunca... E ali naquele momento que eu parei de jogar, meu pai, não, lógico, a gente te ajuda, tal. Mas aquilo me pesou, né? Eu falei assim, bom, não tô gostando desse lugar aqui, não tô me dando bem. Eu consegui uma bolsa lá, fazer um cursinho. E aí eu fui fazer comércio exterior, no Mackenzie. E aí eu entrei num banco para trabalhar na parte de câmbio. Fiquei uns 3 anos no câmbio, lá do banco, e depois eu vim para Ikezak, né? Para o grupo Ikezak. Tá. E ali no banco era curioso, porque você via muito documento, né? Então, você entendia tudo do ponto de vista documental. Mas você não sabia como, de fato, aquele negócio acontecia, né? Um monte de documento. Se desdobrava, é isso? Comprou não sei quantos milhões, não sei o quê, e paga assim, e paga assado, mas... Você não via efetivamente a transação sendo feita, o negócio sendo concluído, né? Então, você era um meio documental. Que me incomodava um pouco, né? E aí, na Ikezak, tinha a oportunidade de saber como as coisas realmente aconteciam, porque se tratava de um comércio, né? Sim. Então, você comprava, na época, a Ikezak importava uns móveis da Itália e tal, e eu falei, poxa, isso é legal. Não os móveis em si, mas esse negócio de aprender, né? Como é que compra, como é que vende, da onde compra, da onde não compra. E aí assim começou, né? Então, comecei no banco e em seguida fazer 30 anos que eu tô lá no grupo, né? Uau! E você começou nessa parte de ajudar nessa importação e depois você foi... evoluindo, mudando de área. Como que você chegou na Beauty Fair? A Beauty Fair já existia? Foi criada? Como foi essa história? Eu comecei lá nos móveis, né? Fiquei provavelmente uns 3 anos. E em seguida, um dos sócios falou assim, poxa, eu tô pensando em negócio novo. Conversamos um pouquinho, o que você acha? Eu falei assim, poxa, olha, eu tô viajando para conhecer o mercado e eu acho que tem oportunidade de... uma marca de acessórios para cabeleireiro, porque o que tem hoje é muita assim, importação meio que do Paraguai, um cara que traz uma mercadoria, mas não tem muita sequência, né?
e eu acho que tem um espaço para uma marca. Ele falou, poxa, gostei da ideia, vamos fazer. Aí na semana seguinte eu estava indo para a China escolher produto, né? Levamos um pessoal que entendia de produto. E aí começamos uma empresa chamada ProArt, né? Que depois o grupo vendeu, que era de acessórios para cabeleireiro. E ali eu super me realizei, porque era comércio exterior, né? Que eu tinha estudado. E estava na veia ali, negócio de comprar, de vender, de construir marca, de se relacionar com o varejo. E assim foi por um tempo, até que em 2005, essa empresa começou em 2001. Tá. Em 2005 a gente teve um problema lá, uma dissidência forte com uma feira que existia. E que chamava Cosmética. Uma feira grande, né? A gente participava com stands importantes lá dentro, né? O grupo todo devia ter mais de 2.000 metros de participação na feira. E aí mudou a diretoria da feira naquele ano. E por uma infelicidade dos dois lados, né? Não é só deles e nem só nossa, teve uma briga séria de definição de locais, né? Eles, na nossa visão, né? E às vezes pode estar errada, mas eles quase que convidaram a gente a se retirar da feira, porque colocaram a gente numa localização extremamente inadequada, mudaram totalmente a gente de lugar, né? E eu acho que de uma forma extremamente errada, né? E aquilo gerou uma briga enorme, ao ponto de que a gente falou, tá bom, então se é isso a gente está fora. Só que faltavam 90 dias para a feira acontecer, e por hábitos, não é por hábito, por usos e costumes, a gente já tinha começado a convidar cabeleireiro para ir à feira, lojista para ir visitar, e assim por diante, né? Aí o que faz? Não, vamos fazer a nossa. Né? Aí vamos fazer a nossa feira. A gente não sabia... Que 2.000 metros que vocês tinham proposto é quase já uma... É quase uma feira, mas uma coisa é você montar um stand, né? Sim. Outra coisa é montar a Sem feira. dúvida. Hoje dá para saber. Sim. Mas na época, aquele negócio, talvez ignorância seja uma bênção, né? Porque você passa a não ter medo e vai lá e faz, né? E já estava numa situação que já não dá mais para voltar, né? Só tinha como recuar. Só tinha. Só que aí, né, Bruna, religiões à parte, isso tudo, para mim, tá tudo bem, né? Qualquer religião, qualquer crença é super válida, mas aparecem uns anjos na nossa frente, porque não tem outra explicação, né? Gente que nos ajudou, assim, de uma forma gratuita que, se a gente for grato até o final da vida... é pouco ainda por algumas pessoas que passaram, né? Primeira grande coincidência é que a agência de propaganda que fazia o grupo, né? Que atendia o grupo, era a mesma agência do Grupo Center Norte. Quando teve a briga, né? A gente ligou para a agência e falou, poxa, vê lá se o pessoal do Center Norte não tem um espaço para a gente lá no Expo e tal. Porque essa feira acontecia em outro local. Acontecia no AMB. Ah, tá. Aí ligou, dali a 10 minutos ele retornou falando, por coincidência, tem no fim de semana que vai acontecer a outra feira, vocês querem? Nossa, reserva esse troço aí, né? E aí fomos lá no pavilhão, que era o falecido Sérgio Pasqualin, que é um dos anjos. Falou assim, poxa pessoal, o que aconteceu, né? Por que da decisão de fazer a feira? Quero saber para tentar ajudar, né? A reserva é de vocês já, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas deixa eu entender, né? Aconteceu isso, nós brigamos com o pessoal lá, tal. Ele falou, tudo bem, não tem como remediar, né? Não tem. Então, pera um pouquinho. Ligou para um amigo dele, que era o pessoal da Francal. Né? E aí veio, num primeiro momento, o João Batista. Esse, de fato, um grande... Esse é um dos que, se a gente agradecer pro resto da vida, estamos devendo. Ele falou assim, JB, tem um pessoal aqui da Ikezak que quer fazer uma feira e eles não sabem nem por onde começar, né? E você pode ajudar? Fala para eles virem depois de amanhã aí no seu escritório aí no Center Norte que nós vamos conversar, eu vou ajudar. Chegamos lá, Bruna, depois de 2 dias...
Sérgio Pasqualini nos apresentou o João Batista, né? Esse aqui é um dos sócios da Francal. Ele tem uma empresa também de montagem de stands, tem a Francal. E ele falou que vai ajudar vocês. Aí o João Batista falou, me conta aí. A gente é do setor de cosméticos, tal, o Grupo Ikezak, conheço, poxa. E o que vocês querem fazer? Quero fazer uma feira. O que vocês sabem? Nada. Aí ele falou assim, vocês conseguem trazer expositor? Poxa, a gente tem ótimas relações com os fornecedores, acho que dá. Consegue trazer o visitante? O visitante a gente traz, cabeleireiro, essas coisas, é uma coisa que a gente construiu muito forte essa relação, né? Vocês garantem isso? Garantimos. Então concentra nisso, o resto deixa comigo. Aí ele falou assim, vem aqui, vamos entrar na reunião. Abriu a porta assim da sala, tinha uma mesona assim, devia ter umas 10, 12 pessoas. E começou, falou, pessoal, esses aqui são meus grandes amigos do Grupo Ikezak. Eles vão fazer uma feira no Pavilhão Vermelho, assim, assado. E eu quero que vocês cuidem como se fosse uma feira da Francal. A gente tinha conhecido ele fazia 5 minutos. Uhum. Falou, olha, era uma quarta-feira, salvo engano. Ele falou, até sexta-feira eu quero... Era fax na época, hein, Bruno? Eu quero fax de todos os orçamentos na minha mesa, né, nas condições que a Francal tem. Pode parar se alguém pensa em cobrar mais caro. Se eu descobrir que está mais caro, está fora da Francal. Uau. Falei, caramba. E todo mundo, não, tudo bem, João Batista, tal. E aí ele saiu da sala, né? A gente falou, poxa, João, mas nós precisamos acertar alguma coisa com você, né? Uma consultoria, alguma coisa. Eu falei, não tem que acertar nada. Você tem que me garantir que vocês vão fazer uma boa feira. Desse lado aqui eu garanto. Esse é o meu negócio, eu sei fazer e tal, eu garanto. A gente ficou até falando, poxa vida, né? Uhum. Caramba. E de fato ele nos ajudou, os parceiros todos entregaram a feira com maestria. O primeiro dia de montagem de feira ele estava lá abrindo o pavilhão pra gente, explicando como faz, como deixa de fazer. Ficou até o final, né? E a feira, acho que um dos momentos mais emocionantes da vida, assim, porque a feira foi um sucesso aquele primeiro ano. Uma sofrência naqueles 90 dias. Porque vai atrás de expositor, vai atrás de visitação, e vai visitar salão, e vai conversar. E a feira saiu, né? E tem um momento curioso, faltavam uns 30 dias para a feira começar. O senhor Ikezak, no começo ele falou assim, vocês vão fazer feira? Vão nada, vocês não dão conta disso, né? Mas ele estava meio testando, né, para ver se realmente a gente faria. E aí faltava 30 dias, ele falou assim, parece que esse negócio é sério, né? Falou, só que feira é o seguinte, precisa ter uma abertura, precisa ter uma cerimônia de abertura. E a cerimônia não é de qualquer jeito, não. A cerimônia tem que ser uma cerimônia que mostre a relevância do evento para o mercado. Né? Ainda que esse evento seja pequeno, ele tem que mostrar a sua intenção com o mercado. Então, se você faz uma cerimônia de abertura respeitando o mercado vai te respeitar. Né? Se você fizer uma cerimônia de abertura com relevância, você não está fazendo isso para você. Você está fazendo isso para demonstrar ao mercado o quanto você quer dar de relevância para esse evento e fazer com que o mercado de beleza se destaque. Aquela frase lá para mim foi poxa vida. Verdade, né? Mas de verdade, foi um perereco para fazer aquela abertura. Porque ele trouxe senador, trouxe deputado, trouxe prefeito e protocolo disso e protocolo daquilo, porque tudo tem uma regra, né? Sim. Não é de qualquer jeito, chega aí e sobe no palco, né? Então, mas foi um aprendizado grande e, de novo, né, as lições da vida, porque a gente tem que respeitar o mercado acima de tudo. Independente de concorrente, gosta ou não gosta, o respeito ao mercado ele tem que estar de forma muito intensa, né? E o respeitar o mercado, obviamente, que não se limita a uma abertura, a um cerimonial, né? O respeitar o mercado, eu acho que está muito em ouvir o expositor, o pequeno, o médio, o grande, os amigos, os não tão amigos, mas escutar o que o mercado está falando, porque a gente consegue ser a notícia, né? Se você está dentro do mercado, quem constrói a notícia é você. Sim. Então,
se você tem esse poder de construir a notícia, poxa vida, isso tem uma relevância muito grande, É super né? potente, sim. Só que ao mesmo tempo que tem relevância, traz responsabilidade. E essa responsabilidade, de alguma forma, alimenta essa história de ouvir o mercado e devolver em forma de bons serviços, de bons eventos, de boas conexões, né? Uhum. Então isso permeia muito, né, do que a gente vem fazendo ao longo desse... Fizemos 20 anos esse ano Ah, aqui, é né? mesmo? Que legal. Parece que foi ontem, viu? Esses É, 20 anos parece que é uma data que voa, né? Eu me lembro que demorava para fazer 18, né, Bruno? é verdade. Não pode dirigir, não pode fazer um monte de coisa, né? Mais curioso que 20 Foi anos da rápido. feira parece que foi muito rápido, né? E você falando agora, puxa, que legal saber dessa história de como construiu, né? E é por uma pressão, é por uma necessidade, por uma ousadia. Mas você falando da abertura, isso é muito característico de vocês, né? Olhando agora que você me conta, e para mim faz muito, assim, veio muitas aberturas que eu participei, o quanto isso é simbólico e quanto eu acho que isso... Vocês trazem uma emoção para que isso é o primeiro momento de acolhimento, de boas-vindas, que é muito especial para quem está vivendo, né? E aí você entra na feira diferente, eu acho, né? Não é simplesmente pegar seu crachá e ir lá. É muito simbólico, né? É simbólico, realmente, e é curioso, assim, né? Porque a família, né? Os sócios sempre deram muita autonomia para a gente trabalhar, mas... Eu mexo em toda a feira. Nunca ninguém falou nada. Uhum. Mas eu não consigo, não porque eles não deixem por mim, eu não consigo mexer no cerimonial, Bruna. Parece que tem alguém falando assim, ó, se você mexer, você vai tomar um tapa na orelha, hein? Né? Mas não é uma coisa impositiva, né, de não mexa. Uhum. É uma coisa de... Fica um sentimento de... Poxa, aqui é uma história que... Das coisas que mudam e não mudam na vida das pessoas. Esse tipo de emoção, esse tipo de recepção, de calor, né, dessa simbologia, enquanto o mundo for mundo, ela tem valor. Uhum. Né, esse tipo de atividade. E isso é um símbolo tão forte para a abertura da feira que, você bem falou, traz tantas coisas ali, né? De você não tá entrando num lugar comum, parece que você tá num lugar realmente especial ali, que naqueles dias... O mercado ali está, né? Olhando para os dias de hoje, ou né, esses últimos anos, acho que muitas empresas perderam aquilo que ela tem de muito importante, que é a cultura, que é a tradição, né? Por que surgiu, como veio? E eu acho que essa abertura, já não é ultrapassada, porque diz muito sobre aquilo que eu tenho, com o que acredito, que é minha cultura e que eu quero transmitir. Né? Eu acho que isso é muito importante e vejo na cultura de vocês, oriental no geral, vocês muito percorrendo essa tradição e mostrando, né? Na ocidental acho que a gente tem mais desafios, mas eu vejo vocês muito com essas raízes sempre potencializando, e eu acho que é uma marca que realmente não dá para mudar, porque realmente todo mundo espera, né? Quando você recebe o convite para participar da abertura, é tão legal quanto, né, de estar na feira, é muito marcante isso, né? Então acho que deve ser desafiador mudar mesmo, né? Acho que nem desafiador, eu acho que é tão natural, é tão fluido que talvez já funciona, né? A gente... Eu toda vez que alguém fala, não, vamos fazer uma abertura mais moderna, eu falei, mais moderna do quê, né? Do quê? Não se trata de modernidade ou não, né? Aqui é uma tradição que eu falo, gente, não mexe nisso. Né? Não mexe nisso aqui, porque isso diz muito sobre a história do negócio, né? E a questão não é... Você não pode deixar a empresa envelhecer do ponto de vista de modelo, do ponto de vista de formato, das entregas. Você não pode deixar ela envelhecer. Processos, né? Tem que tentar deixar ela o mais atual e mais moderna possível, mas não há empresa no mundo que não queira ter 60 anos. Né? E esse é um grande desafio, né? Como é que você mantém uma empresa durante 60 anos, né? Que é o caso do grupo, ou 20 anos, que é o caso da feira,
se mantendo jovem, né, com um certo nível de modernidade, acompanhando, ou eventualmente até puxando as coisas novas do mercado, mas tradição diz muito, né? Sim. Outro dia me falaram o seguinte, não, startup erra rápido, conserta rápido, esse é o diferencial. Eu, de fato, reconheço, né, que isso é um diferencial importante para uma startup. Mas tem coisas numa empresa de 20 anos, de 30 anos, de 60 anos, que você não tem o direito de errar rápido, né, e corrigir rápido. Sim, exato. Né? Você tem que tomar certos cuidados, porque existem tradições, existem relações construídas, existem parceiros que te trouxeram até aqui. Exato. Que não é simplesmente errar rápido e corrigir rápido. Eu sei que não é esse a intenção da frase. Ela é de fato de dar um dinamismo e eu concordo. Mas é que às vezes tem pessoas que entendem isso de uma maneira né, meio maluca, né? Sim. Então, eu acho que... O que eu brinco é a gente erra todo dia. É que a gente precisa entender se a gente errou, qual foi de errado, para corrigir e poder mudar a rota, né? Mas se a gente está inovando, invariavelmente a gente vai ter caminhos que às vezes não é o melhor. Sim. Reconhecer que isso não deu certo de uma forma rápida é o que pode fazer a diferença, né? Para uma startup ou para qualquer processo de qualquer empresa, Exatamente. Né? Perfeito. E olhando para muito falando sobre essa cultura... e te trazendo agora como líder de uma associação, de um setor mesmo, que eu acho que você faz... pelo menos eu vivi nos bastidores, né? Eu vivo tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque quando a gente acaba fazendo uma viagem, a gente se conecta muito no CPF, né? Verdade. E eu vejo o quanto, apesar de conviverem aí, às vezes até concorrentes, mas quanto as coisas acontecem, as pessoas se gostam, né, se respeitam, então até determinado momento dividem realmente as dores, os problemas, e eu acho que isso tem muito da sua característica de qual a importância de estar unido para poder fazer o setor avançar, né? Eu percebo isso muito forte na Beauty Fair, né? Eu acho que esse é o grande propósito nosso, né, Bruna? Construir o setor forte, mas não a qualquer preço, né? Você tem tanta gente legal, tanta gente, empresários de altíssimo nível, comerciantes, empreendedores, e não importa o tamanho, porque hoje ele é pequeno, amanhã ele cresce, mas de intenções e propósitos tão bons que às vezes eu falo, poxa, não tem lógica vocês serem inimigos, né? Eu conheço você, Exato. Duas pessoas super do bem, empresários incríveis que têm nas suas equipes lá, pessoas que idolatram vocês, então não é possível que só entre vocês se vejam como inimigos e pessoas que não são boas, né? Falta só se sentarem e conversarem de uma maneira amigável, né? Sim. Então, mais ou menos esse espírito, né, Bruna, que permeia aí os nossos eventos, né? Porque no final acho que as pessoas querem se relacionar com as pessoas, né? E geralmente quando você tem um negócio, né? Quando você tem um comércio meio parecido, provavelmente tem muito problema e muita solução que é comum, né? E não é uma questão estratégica que eu vou contar para isso. Não, às vezes coisas simples do dia a dia que numa palavra uma troca. você consegue... Poxa, eu não tinha pensado assim, né? E a verdade também, aqui é uma opinião, pode ser que esteja errada, né? Mas o processo de liderar uma empresa, né? Ele é meio solitário, né? Por mais que você tenha bons amigos, bons colaboradores, em alguns momentos ele é um processo razoavelmente solitário. Verdade. E às vezes você tem uma palavra de alguém que está vivendo o mesmo problema que você, ou o mesmo desafio, ou parecido. Sim. É bom, né? Te conforta, te abre um pouco a mente, te traz novos horizontes, formas diferentes de pensar. E isso tem um valor e tem uma ajuda, assim, enorme, né? Nos negócios. Enorme. Eu tô há 8 anos aí, quase 8 anos com a Shopper 2B e você me conheceu, eu estava na Nielsen, né, numa grande corporação onde você tem muita oportunidade de trocar e de repente quando você abre seu negócio,
que tem, né, tem os seus benefícios e tal, mas tem esse olhar mesmo de será que eu estou para o caminho certo? Né? Com quem que eu troco? Então, eu vejo muito isso e acho que o ambiente onde a gente convive é um ambiente de empresas muito familiares, né? Onde essas empresas estão passando aí por desafios de sucessão, né? De governança, que eu não sei qual que é. Queria que você trouxesse um pouco da percepção do setor, como você está enxergando. Eu tenho estudado bastante sobre isso, porque a gente tem, eu não sei qual é o percentual, mas muitas empresas familiares, tendo aí que ter conversa sobre governança e alguns ainda não abertos, outros já mais evoluídos, mas que uma coisa que precisa acontecer, precisa conversar, né? Não sei se vocês estão tendo esses tipos de discussão, de fórum, como que você vê caminhando Bruna, sobre esse tema? Essa é uma discussão constante, né, do mercado. Você tem hoje metade, para trazer um número redondo, das empresas, seja na indústria ou seja no comércio, nesse momento de transição de gerações, né? E aí, essa transição ela é sempre delicada, né? Porque, primeiro, empresa familiar não quer dizer empresa mal administrada. Não. Né? É claro que uma empresa familiar tem características ali dos fundadores, dos proprietários, que são muito fortes e variam de um grupo econômico para outro, né? Mas eu sempre falo assim que toda multinacional um dia foi uma empresa familiar. Pode ter sido lá 100 anos atrás, mas via de regra foi. Ninguém nasceu de um fundo, né? Geralmente é uma empresa familiar que vai crescendo, chega num dado momento, ela se estrutura, ela vende, ela abre capital, enfim, ela desdobra em outros modelos de governança que não da empresa familiar. Acho que a primeira coisa, eu converso bastante com essa turma, é saber o que você quer e saber o que seus filhos querem. Né? Porque às vezes, infelizmente, ali a segunda geração não tem aquele sonho que é o seu. Sim. Né? E às vezes você quer que o seu filho sonhe o seu sonho. Né? E pode ser até que você esteja certo, mas, poxa... Precisa combinar o jogo. Quanto isso é justo, quanto isso é correto, né? Não cabe aqui julgar, mas isso gera um conflito, né? Então, esse é o primeiro conflito. Eu acho que a primeira coisa é saber de fato, né? Mas a minha empresa é incrível, meu filho tem que participar. Bom, mas quem disse, né? Que a sua empresa... Claro, a sua empresa é incrível, mas não é o... Esses dias eu li ou ouvi alguém falando, dizendo... Herdeiro é diferente de sucessor. Né? Que é diferente do que a gente tem que pensar como acionista. Então, às vezes, seu filho não quer a sua cadeira, né? Ele quer atuar em outras coisas, mas ele quer se interessar pelo negócio, ele quer participar, talvez, numa outra instância. Então, ter a abertura, a disponibilidade para conversar sobre isso faz diferença de como você pensa nessa sucessão, né? Que pode não ser para o filho ou para a filha, pode ser para um executivo de fora. Como que você vai... Eu acho que essa clareza é importante, né? E estabelecer uma governança, né, na medida que a empresa vai crescendo. Às vezes tem gente que fala, poxa, mas antigamente a gente podia fazer assim, podia fazer assado, assim. Mas antigamente a gente tinha uma empresa de 10 funcionários. Portanto, num olhar, você já tem uma voz de comando para todo mundo, né? Sim. Quando você passa a ter lá uma empresa de 1.500 funcionários, não existe mais esse tipo de situação, né? Se você não souber que aquilo precisa permear, que os processos, né? Que tem que ter uma estrutura para fazer as coisas acontecerem, é confuso. E pessoal que que participou com o fundador, fala, na nossa época era muito melhor. Provavelmente era, para aquela época. Sim. Né? Mas não basta isso, né? Sim. E aí, às vezes, é a dificuldade, né, de separar o que é cultura, do que é valor, do que de fato é um processo e não é uma mania. Tem muita gente que fala, mas você sabe que isso aqui os sócios não deixam mexer. Mas alguém perguntou para os sócios de fato, né? Se eles não deixam mexer e por que razão, né? Então, às vezes, ou talvez fosse uma mito, conversa né? que lá atrás não cabia e hoje talvez esteja mais muito mito, às vezes, em cima disso, né? E eu falo, muitos tabus. Não vou contar o exemplo detalhadamente, mas... isso aqui o Sekezaki não deixa mexer. Eu falo, eu conheço o Sekezaki, não é possível que eu não deixe mexer.
Shekezaki, ó, isso aqui. Deixa mexer, porque estavam mexendo errado, né? Mas é lógico que tem que consertar isso aqui. Estavam consertando errado, por isso eu falei, não mexa. Não mexa. Não vai piorar, né? Se já tá ruim, não vai piorar. Mas é lógico que é para consertar, vai deixar estragado, né? Então, mas é curioso, comunicação, né? É o desafio do mundo. É curioso. Uhum. E isso tem muito, hein? Na empresa, no dia a dia, isso acontece muito, principalmente em empresa onde a imagem do fundador, dos sócios é muito presente. Sim, né? sim. Então, E olhando para o setor, qual que é a maior a dor mais constante ou que vem pedir ajuda, ou que vem pedir sua opinião? Qual tem sido a maior dor desse setor? Eu acho que tem algumas, né, Bruna? Eu falo, puxa, se eu soubesse a resposta de algumas dessas, né? Poderia ganhar na Mega Sena, qualquer coisa assim, mas... A verdade é que a gente está passando um momento de transição que desenha um cenário desafiador pela velocidade das mudanças que estão acontecendo. Né? Eu brinco, eu falo assim, poxa, se você tem mais de 30 anos de loja ou algo parecido com isso, você já passou com um pouquinho mais pelo Plano Cruzado, pelo Sarney, pelo Collor, pela URV... Sim. Por 2 impeachments, né? Você não precisa sofrer tanto assim, porque você vai sobreviver ao que está acontecendo agora, né? Só fazer um parênteses. Esses dias eu conversando com um dono de uma rede e a gente estava falando sobre o tal do tarifaço. Aí ele falou, Bruna, eu tô preocupado não estando, porque a gente já passou por tanta coisa nessa vida que talvez esse aqui seja mais uma que a gente vai ter que enfrentar, porque já veio coisa muito difícil, né? Aí... Ele falou assim, pô, César, tem razão, mas agora parece que é algo diferente. Eu falei, mas sempre foi. A questão toda é que o fato de você se preocupar já é um bom sinal. Acho que o grande desafio é entender direitinho para onde vai a forma do consumidor comprar produtos e serviços, né? Esse negócio de multicanalidade, tanto na comunicação quanto na compra... Para quem é do varejo físico tradicional, tem uma certa dificuldade. Ao mesmo tempo, é curioso porque o pessoal que é nativo digital também tem dificuldade de ir para o varejo físico, né? Então, eu acho que, como sempre na história da vida, né, Bruna? Esse equilíbrio entre as pessoas de mais experiência e a juventude, que traz coisas que você fala, moleque, cala a boca, pelo amor de Deus... Mas ele te alimenta, né? É importante ter essa combinação de pessoas mais experientes com pessoas que estão chegando agora cheio de ideias, cheio de dinamismo, rede social para lá, rede social para cá. Assim... Teve um menino uma menina lá na feira que já chegou para mim, vem aqui que eu vou abrir suas redes sociais. Pode parar. Eu não vou abrir nada. Pode esperar, né? Vamos conversar direito sobre isso depois, né? Porque para ele é tão normal. E a menina fez com tanta boa intenção, né? De falar, não, tô te ajudando, né? Não, tá bom, depois a gente vê isso. Mas é muito curioso, né, isso. E aí, o que muita gente entende como um choque de geração, e eu não estou dizendo que não seja, né? De modelo mental, de pensamento... Para mim, é uma das coisas mais ricas que está acontecendo agora. Ainda que os desafios sejam grandes, né? Inegável. Sim. Mas tem uma beleza nessa história desse choque de gerações, de geração G, geração Alpha, com geração X, com baby boomers, né? Que eu acho que essa é a riqueza do negócio. Sem dúvida. É o desafio, mas ao mesmo tempo é a riqueza, né? Lá na Beauty Fair, a gente tem uma turminha de 20 e poucos anos, que outro dia... Puxa, não caiu a ficha daquela menina, né? O menino olhou pra mim e falou, o quê? Caiu a Caiu ficha? O quê? Como assim? Não tem nada a ver cair ficha, né? Eu falei, puxa, quantos anos você tem? Ah, tenho 22. Eu falei, tá bom. Tá bom. Deixa pra lá. É verdade. Mas é muito, muito curioso isso, né? É desafiador, mas, de novo, eu acho que você não pode ir contra. Não tem como. Tem que enxergar isso como uma grande riqueza do seu negócio. Né? Você poder estar num negócio que proporciona ao empresário, ao gestor e à equipe essa convivência desse conflito de gerações. O grande desafio é trazer harmonia para isso, né? Porque é lógico que vai dar briga. É normal, né?
marido e mulher se escolhem durante tantos anos para casar e depois briga. Porque não haveria de ter briga entre pessoas ali, né? Mas eu acho que as pessoas de mais experiência têm quase que uma obrigação de trazer essa harmonia. Né? O lado maduro geralmente é o pessoal mais velho e é ali que tem que tentar fazer as coisas. Essa coexistência geracional a gente, como você disse, né? A gente está vivendo a maior coexistência geracional. Não só da perspectiva de clientes, que a gente tem agora que atender diferentes clientes, né, de diferentes gerações. A gente está aí falando de uma pirâmide etária que a gente vai ter daqui pouquíssimos anos, né? Muitas pessoas 60 e mais, e que isso impacta em uma série de coisas, de comunicação, de embalagem, por aí vai. Mas você também tem esse desafio de coexistência com seus colaboradores, né? E aí ter essa mentoria reversa de o que eu ensino, como eu aprendo, e isso que você está falando é super importante. A maturidade deveria entender ou permitir que esses daqui, eles querem fazer, têm a ânsia de fazer, mas tudo tem seu tempo. Então, como eu conduzo sem ele se frustrar, que não é agora, mas dando a perspectiva para ele que a gente está caminhando para isso, né? É um belo desafio, né? E eu acho que a grande questão é que como é que a gente acompanha essa transição toda. Eu tenho um grande amigo que vendeu a empresa e está voltando. Faz 1 ano e meio, 2. E ele falou, nossa, César. Porque é um tsunami, né? Você mergulhou, parou de ver as coisas, o tsunami passou, você voltou. Exato. Para a superfície, né? Depois de 7 anos, mais ou menos, ele falou, putz, mudou é outra tudo. Coisa. Eu falei, não, calma, Murilo, não mudou tudo. É o Murilo. É, o Murilo. Não mudou tudo. Mudaram algumas coisas, sim, de forma bastante radical até, mas parte do que te fez ser um homem bem-sucedido, aliás, boa parte, continua. Né? Então, respeito aos clientes, fazer as coisas corretas, cuidar do produto. Esse entusiasmo do novo, ele tem nele, né? Então isso não mudou. Agora, lógico, você vai ter que adaptar um pouquinho aí, porque antigamente você fazia revista, você fazia TV, né? Mas na essência você queria se comunicar. E não mudou a essência de querer se comunicar. Agora a forma de se comunicar, provavelmente não, né? Com toda certeza, já não é mais a mesma. Né? Então é só essa adaptação. Mas põe uma molecada aí do seu lado, né? Se tiver paciência, eles vão te ensinar algo, né? E é curioso porque é um mercado... Porque eu estou fazendo essa correlação, nem sei se faz sentido ou não, mas a gente vê as novas gerações querendo criar, inovar, então, né, são muito criativos nesse sentido. E o mercado de beleza exige muito essa inovação, né? É um mercado que, não sei qual é o número de lançamentos que você traz na feira, mas é um negócio... A gente fez uma vez uma pesquisa, até preciso repetir, que não é... Obviamente que a amostragem não era tão grande assim, mas eu acho que é válido, né? Entre 20% e 25% do faturamento das indústrias vinha de produtos lançados há menos de 1 ano. Tá. Portanto, vale dizer que a cada 4 ou 5 anos, se você não renovar quase que o seu mix todo, você está fora do jogo. Né? Boa parte do seu crescimento ficou para trás. Né? E às vezes o pessoal, preciso buscar inovação. Eu tenho medo danado dessa palavra, porque eu acho que tem um pouco de confusão em relação a isso, né? Lógico que todo mundo tem que buscar inovação, novidades, mas às vezes o pessoal faz uma xícara de cor diferente e acha que é uma grande inovação. Né? E não é bem isso, né? Tá bom, é uma coisa diferente, mas... É uma nova versão. É uma nova versão. E o mercado de cosméticos, ele é mais alimentado por novas versões do que, de fato, por inovação. O que não é um problema. Né? Ele passa a ser um pouco de problema porque... Na medida que você traz só novas versões, você tem uma tendência da categoria não conseguir subir tanto assim o valor dela. Tá. Né? Quando você traz de fato uma inovação, provavelmente ou você cria uma nova categoria, ou você dentro da mesma categoria, você cria uma nova forma de utilizar o produto que te traz uma solução melhor, aí você consegue de fato agregar valor àquele produto, àquela categoria.
Mas o mercado também é movimentado por novas versões, né? Quem nunca, né? De uma marca não pegou um produto, mudou a caixa, relançou e deu super certo. E não se trata de enganar o consumidor, às vezes, não é absolutamente nada disso. Se trata só de, às vezes é o que você falou, é uma comunicação mais atual. Sim. O produto é o mesmo, mas a comunicação dele faz parte do Precisou produto, do encantamento, da jornada de você conquistar aquele consumidor naquele produto, né? Então, tem gente que fala, mas eu vou mexer só na caixa. Às vezes é o que precisa. Né? Você não precisa de grandes invenções. Isso não tira a necessidade de você ter um olhar para a inovação. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque só lança se for uma grande inovação, você vai morrer. Né? Porque não vai ter uma vez... É mentira que você vai ter sempre uma grande inovação. Quantas são as grandes inovações da história da humanidade, né? Exato. Então, e ainda assim, boa parte delas só viraram de fato inovação depois que o inventor morreu. Né? É verdade. Então, muita coisa que aparece agora, você fala, isso aqui foi testado no ano de... É verdade. É verdade. Então, acho que o pessoal fala muito agora de inteligência artificial, né? Mas do que eu pesquisei, a inteligência artificial tem pelo menos 30 anos. De alguma forma operando. Acho que agora ela tá muito mais madura para explodir, sem dúvida. Vai mudar a realidade dos negócios? Sim. Mas, de novo, nós passamos pelo Sarney, pelo Collor, plano cruzado, plano real, por 2 impeachments e tal. Claro que são mudanças diferentes, né? São desafios diferentes. Mas a gente tem a capacidade de se adaptar. Se a gente não tem individualmente... coletivamente, não há dúvida que a gente tem. Então, acho que o desafio, o pessoal fala, poxa, inteligência artificial. Eu falei, cuidado, porque se você faz mal um processo, a inteligência artificial só vai piorar. Porque ela vai fazer mais rápido que você faz mal, né? Ela vai potencializar aquilo que você está estimulando. Então, claro que você tem que ter olhar para a inteligência artificial. Você não pode negligenciar tudo isso, né? Mas, às vezes, não é... acho que o radicalismo de que agora é tudo inteligência artificial, agora é tudo isso, é tudo aquilo, isso não é bom. Né? Você tem que tentar trazer isso na medida correta. Né? Agora, olhando para o futuro, quais são o que você, assim, dentro do que você pode dizer, obviamente, né? Quais são os desafios, quais são os planos que você tem para o futuro? Bruna, é duro fazer hoje em dia, né, com essa velocidade toda, planos de 10 anos, de 15 anos e tudo mais, mas tem alguns planos e tem alguns sonhos, se a gente puder dividir assim, né? Os planos nos próximos 3 anos são de conseguir gerar ou construir uma plataforma de conteúdo multicanal que consiga verdadeiramente permear essa informação para os mais diversos pontos do Brasil, seja através de eventos, seja através do digital, de redes sociais ou qualquer outra coisa nova que vier como ferramenta de mídia. Então, eu acredito muito que essa parte de educação, de formação, de informação, de fato tem um poder transformador para todos os mercados, mas no caso do mercado de beleza em especial, um poder muito grande, né? Então, esse para mim, de maneira geral, são os desafios e os planos que a gente tem. E o grande desafio é como é que eu transformo tudo isso em eventos, em atividades que eu possa vender, sim, comercializar, mas que de fato possam contribuir nessa questão de evolução do lojista, da indústria ou do profissional de beleza, né? Então, esses são os meus planos aqui de curto prazo, ou nos próximos 3 anos, curto, médio prazo. Agora, o que é sonho ainda, e a gente está começando a plantar, é que eu vejo o mercado brasileiro com uma força tão grande, o mercado de beleza. Eu sou origem japonesa, meus avós são japoneses, mas, poxa, eu sou um apaixonado, sabe, pelo Brasil, assim, pelo país. E às vezes te dá um pouco de tristeza, porque a gente vê tanta força, tanto potencial de crescimento do país, das coisas de uma maneira geral, trazendo para o setor de beleza. Eu fico, assim, uma alegria verdadeira quando eu vejo, por exemplo, um Boticário, uma Natura, que são marcas brasileiras conquistando fronteiras. Né? Poxa, isso traz uma
uma força para o país que vai além. Sem dúvida. Né? Não se trata do Arthur e do Miguel, se trata que eles estão levando uma bandeira ao país para outros países com excelência. Isso transfere para o país transfere para o país uma qualidade, uma visibilidade importante. Né? As marcas, eu sinto falta de marcas nacionais, né? Mais do que empresas, de marcas nacionais. Sim. O pessoal exporta, sei lá, minério. Minério não tem marca, gente. Né? Minério é importante, tudo, mas ferro é ferro, aço é aço. Sim. Nada contra, mas faz parte do jogo, mas não pode ser só isso. Né? E aí, trazendo para a nossa realidade, quando você vê um grupo boticário, a Natura, se destacando mundialmente, pô, isso dá um orgulho tremendo, e mais do que orgulho, dá para falar assim, olha só, dá para fazer. Né? O pessoal, mas o grupo boticário é gigante. Sim, mas ele começou numa boutique. Sim. Há 30 e poucos anos atrás. Exato. Portanto, é possível, né? Tem que começar, tem que fazer. Então, o meu sonho, um plano de mais médio e longo prazo, é poder ajudar, contribuir com a construção de marcas brasileiras fora. Muito legal. Né? E tem potencial, sabe, Bruno? Os caminhos não são fáceis. Você tem aí provavelmente uma série de barreiras no meio, de desafios, mas eu parto do princípio que a gente tem capacidade do ponto de vista de produto, de criatividade, de execução, para poder ir para fora, né? Então, a gente está começando, né? Muito legal. Estamos fazendo uma feira em Miami, estamos fazendo uma feira na Colômbia. Eu vi. Estudando outros países. Muito bom. Para tentar ajudar, né, o empresário. E esse é um desafio, viu? Porque no setor de beleza tem gente que vai me criticar para burro com o que eu falo, mas às vezes as empresas se preocupam em vender produto. E ponto, né? E de fato que tem valor, né? E aí a opinião, né? Pode estar certa, mas pode estar errada. O produto faz parte, mas a marca tem mais valor. Né? A história, né? O propósito. Então, e às vezes eu vejo o pessoal falando, não, porque eu vou vender um container de produto para a Arábia Saudita, para não sei quem. Tá ok, né? Você precisa receber dinheiro, você precisa vender, porque a empresa é feita disso, mas eu acho que tem que parar um pouquinho também e pensar o que eu estou construindo, né? A pessoa pode estar rica, né? Não estou questionando, mas é isso mesmo, né? O que eu estou construindo da minha marca, da minha empresa, o que eu estou deixando de diferente para o mercado. Né? Então esse é sonho mais de... Tem gente que fala, César, espera que isso é devaneio. Não acho não. Mas devagarzinho a gente vai... Não acho não. E muita gente que vem de fora para cá reconhece muitas coisas que a gente tem, né? De quanto pode explorar da nossa... dos frutos, enfim, das coisas que a gente tem. Então, eu vejo muitos produtos que as pessoas veem, experimentam e gostam bastante. Então, eu acho realmente que é um sonho muito possível. E o pessoal fala, Nova York é a cidade do mundo, Londres é a cidade do mundo, Hong Kong é a cidade do mundo, Xangai é a cidade do mundo. Eu falo conversa fiada, gente. A cidade do mundo é São Paulo. Né? Não pelo fator de ser mais cosmopolita que aquelas outras cidades, mas a gente tem em São Paulo, em especial, mas no Brasil como um todo, todas as religiões, todas as origens de pele, de cabelo convivendo em harmonia. Né? Isso, para mim, tem um valor enorme. E aí, quando você olha para o mercado de beleza, a miscigenação que a gente tem nos traz a capacidade de fazer produtos e soluções para as mais diversas mulheres e homens de diferentes raças, credos, peles, cabelos, com excelência. Sim. Né? Porque a gente tem aqui todo tipo de cabelo, ou quase todos os tipos de cabelo. A gente é o país do mundo que mais tem tipos de pele e cabelo, né? Dada a essa miscigenação. E as multinacionais colocaram seus laboratórios aqui no Brasil. Pois é. Né? Então, por que diabos gente não consegue levar isso... Sim. Para fora, né? E nada contra as multinacionais. Ao contrário. O que elas trazem de know-how e conhecimento aqui para o mercado brasileiro é incrível. Claro que elas querem vender, elas querem crescer suas marcas, mas igualmente elas estão aportando investimentos no país que é excelente para o país, excelente para o mercado. Você traz
know-how acima do que a gente tinha ou tem. E é uma construção, né? Então, muito legal. É um sonho, né? Muito legal. Vou ficar acompanhando e se puder contribuir vai ser um prazer, porque eu acho que é um sonho possível e muito bonito. Acho que o Brasil merece isso, né? César, todo mundo que vem aqui, eu costumo fazer uma pergunta. Eita! Se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer, para você reencontrar, para você dizer alguma coisa, quem que você escolheria? Poxa, Bruna, essa é uma pergunta dura de escolher um só, né? Eu, assim, das pessoas que ainda estão presentes aqui, eu gostaria muito de estar mais com meus pais, né? Infelizmente, o dia a dia da gente acaba não permitindo a gente estar tão junto ou tão próximo quanto a gente deveria. E não é por eles, né? É por mim, né? E é pelos dois, obviamente. Agora, se eu tiver que falar assim na minha vida, a gente sempre tem um sentimento de gratidão por tudo, né? Porque a vida é muito boa com a gente. E ela é boa em boa parte pelas pessoas que passaram pela gente, né? Então eu tenho tantos bons mentores que eu sinto falta dos que passaram, dos que já foram, né? Esses dias mesmo eu estava falando do Sheikh Ezak, que é o fundador do grupo, né? Eu tive a oportunidade incrível de conviver antes dele falecer, nos últimos 3, 4 anos em específico, com muita intensidade com ele, né? Que para mim foi talvez uma grande bênção, uma coisa assim, de um valor incrível. E eu sinto falta, né? Porque ainda que a gente tivesse divergências, às vezes tinha umas brigas boas, né? Mas o legado que fica é uma visão diferente das coisas, né? Muita vivência, uma inteligência sem dúvida diferenciada, uma visão muito particular. Teve uma vez, há uns 10 anos atrás mais ou menos, que ele me chamou e falou: César, eu preciso te contar um negócio, vê o que você acha, né? E aí começou a contar, e ficou uns 40 minutos discorrendo, e não tinha nenhuma apresentação, discorrendo a ideia dele. Tentava notar uma coisa ou outra, mas é um assunto que te prendia. Ele falou: o que você achou? Eu falei: Sheikh Ezak, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pro senhor. Qual que é a boa? A boa é que eu achei incrível. Qual que é a ruim? A ruim é que já tem alguém fazendo. Ué, filha da mãe, quem que tá fazendo? Ele falou assim, eu falei assim, tem uma empresa chamada Amazon, Sheikh Ezak, que já tá fazendo isso. Pô, desgraçado, então ele fez antes que eu, e agora vão achar que eu tô copiando. Quem que é essa Amazon que eu quero ir lá conhecer, né? Então eu falei: não, Olha Ezak, só. é uma empresa assim de tecnologia e tal. Visionário. Aí ele falou assim: então a ideia é boa. Será que não dá para adaptar, para fazer alguma coisa parecida? Eu falei: dá. Né? Acabou não andando com aquilo tudo, mas isso eu tô falando para mostrar que essas pessoas, elas precisam ser postas num pedestal, mas não por uma questão de ego ou vaidade. É que elas mudam o cenário de um país, né? A capacidade delas de antever o movimento, de engajar as pessoas para falar o seguinte: vem comigo que nós vamos chegar lá. Isso muda uma empresa, muda uma cidade, muda um país, né? E às vezes a gente não dá o devido valor a essas pessoas, né? E às vezes não é porque estudou mais, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque fala 30 línguas. Não tem a ver com isso, né? Claro que todo mundo que tem isso tem méritos, mas... Claro. Tem a ver com... Puxa, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa pensa coisas que a grande maioria das pessoas não É um visionário. Não pensa, né? Então, tem o Sheikh Ezak, sem dúvida, o senhor Alcântara, que é um senhor que também faleceu, foi um grande professor do dia a dia, assim mesmo, desse negócio de relações, de como é que você tem que se dar bem com todo mundo, tem que respeitar a todos. Que legal. Acho que, do ponto de vista profissional, eu vou ser injusto, porque tem tanta gente, Bruna, mas eu tenho um destaque especial para essas duas pessoas que não estão mais com a gente. Não, mas entre a muito gente, legal. né? Então, se eu sinto bastante falta dessas pessoas relações.
sei lá, a palavra mais moderna é mentoria, mas dessas pessoas com mais experiência que a gente... Depois você dá mais valor, né? Chega num dado momento da vida que você começa a dar mais valor, mas... às vezes eu mesmo, puta, tem que decidir alguma coisa, você se pega pensando, né, como é que o Sr. Kezak pensaria nisso, como é que ele resolveria isso aqui, né? Geralmente eu não tenho a resposta dele, porque não alcanço, mas só o fato de você pensar te faz refletir, buscar. Né? Perfeito. Muito legal, muito legal. Essas que coisas legal. são curiosas. Ele faleceu, uma semana antes eu conversei com ele. Ele falou assim pra mim, ô César, você pode me ensinar um negócio aqui que eu preciso entender melhor? Sr. Kezak, o que eu vou ensinar? Não é um negócio aqui que eu tô pensando, mas o que eu tenho para ensinar de um negócio que o senhor está pensando? Mas isso mostra que mesmo aos 94 anos, depois de toda uma história bem sucedida de negócios, ele teve os tropeços dele, teve seus erros, teve seus momentos difíceis, mas é uma história, né, de um empresário de sucesso. Aos 94 anos, ele ainda estava querendo aprender. Né? Então aquilo para mim falou, puta merda, né? 94 anos, com tudo que construiu, tá perguntando para eu ensinar alguma coisa para ele. Seria muito ridículo da minha parte eu querer ensinar algo para ele. Que legal, César. Eu queria te agradecer. Eu acho que quem conhece o César ou quem está conhecendo hoje vai perceber o quanto é gostoso de conversar, quantas histórias boas tem para contar. Acho que contou 10% aí da vida, do que já viveu. Viajou muito, né? Conheceu muitas pessoas diferentes, muitas culturas. Então, eu ficaria aqui horas para poder conversar, mas eu queria te agradecer porque é sempre muito bom quando eu estou com você. Eu sempre aprendo bastante e queria agradecer sempre pelo seu cuidado, pela sua atenção comigo. Parece bobagem, mas nem sempre é assim. Então, eu queria ressaltar a sua humildade, o seu acolhimento, a sua atenção. Então, sempre que eu quero alguma coisa, eu estou com dúvida, eu preciso, você está sempre à disposição. Então, eu fiquei... acho que receber aqui é uma forma de agradecer a nossa amizade, a nossa relação profissional. E eu espero que você tenha gostado também, que tenha sido bom para você. Sempre é muito bom compartilhar. É lógico que eu não posso me comparar ainda com tanta gente aí que me ajudou e que tem um conhecimento grande, mas às vezes a gente vê essas pessoas jovens assim e fala, puxa vida, eu consigo ajudar essa pessoa, né? Com uma palavra de carinho, de cuidado, um direcionamento. Então, para mim é um super prazer estar aqui, uma honra, né? Participar aí dessas suas iniciativas. Tenha aqui desse lado de cá, saiba que você tem um admirador, por todas as iniciativas e tudo que você está construindo e ainda vai construir muita coisa. Conta sempre com a gente e o dia que eu não te responder, pode puxar a orelha, porque de fato, fuso. Eventualmente pode ser, mas a intenção sempre é estar perto, estar junto, porque essa relação de aprendizado dos dois lados é sempre algo que constrói, né? Então, não tem porquê não ser assim. Então, te agradeço muito pela oportunidade, pela generosidade das perguntas e por me convidar, me convida sempre que em 10 minutos eu chego aqui. Foi muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Eu espero ter conseguido passar um pouco do que o César tem para transmitir, ensinar ou inspirar, ou fazer minimamente a gente refletir. Compartilhem aí, mostrem um pouco dessa história e depois mandem feedbacks pra gente saber o que vocês acharam. Obrigada, César. Obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima. Obrigado. Obrigada.